Senhoras e senhores, boa noite. O cerimonial da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação tem o prazer e a honra de dar início à sessão solene de posse dos novos acadêmicos, titulares e eméritos. Solicitamos que todos mantenham seus microfones fechados. Informamos que esta solenidade está sendo gravada e poderá ser usada posteriormente. Quem não desejar participar, solicitamos que mantenham suas câmeras desligadas. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Ana Lúcia Almeida Gazola, ex-reitora da UFMG e ex-secretária de Educação do Estado de Minas; senhora Maria da Glória Chagas Antice, filha do Dr. Carlos Chagas; Dr. Elisabeto Ferreira Gonçalves, médico oftalmologista e colaborador, e das demais autoridades. Passo a palavra ao presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, o acadêmico Hilton Augusto Có, para fazer a abertura desta solenidade. Boa noite a todas e a todos. É um prazer muito grande dar início ao ano acadêmico de 2022, ano em que a nossa academia comemora 50 anos de vida, fundada pelo acadêmico Araújo Leitão, do qual a gente reverencia todas as vezes, porque ele está entre nós. Isso é um prazer, uma satisfação e um orgulho nós termos essa convivência tão alegre e feliz com ele e com os demais acadêmicos. Queria cumprimentar as pessoas citadas, mais algumas outras que eventualmente estão presentes e também não são citadas, mas, de qualquer maneira, é um prazer recebê-los aqui na Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação. Teremos essa solenidade com a posse de 4 novos membros titulares e 2 membros titulares que passaram para membros eméritos. É uma tradição da academia também, de que acadêmicos com determinado tempo de academia, ou a pedido, ou uma sugestão, eles passem para um outro patamar, que nos orgulha também, da mesma forma como todos os presentes. Então, eu volto a palavra para você, Isabelle, para a gente dar continuidade à solenidade. Convido a todos a assistirem à execução do hino nacional, sendo tocado pelo pianista Matheus Fonseca Junqueira. Convido agora a acadêmica Ana Paula Coutinho Fonseca para fazer a leitura do juramento representando os novos acadêmicos.
Desbloquear aqui o microfone. Prometo, pela fé e honra de meu grau. Prometo, pela fé e honra de meu grau, respeitar os estatutos, o regimento interno e as decisões da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. respeitar os estatutos, o regimento interno e as decisões da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Prometo pugnar pelo meu prestígio e engrandecimento. Prometo pugnar pelo seu prestígio e engrandecimento. Frequentar as sessões. Colaborar nas suas atividades e cultivar o sentimento de fraternidade e lealdade para com meus pares. Colaborar nas suas atividades e cultivar o sentimento de fraternidade e lealdade para com meus pares. Seu microfone está mutado, doutor. Ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno desta Academia, tenho a honra de convidar Rui Carneiro Junqueira para impor em meu nome à acadêmica Ana Paula Coutinho Fonseca a medalha e o colar acadêmicos. Seja bem-vinda, acadêmica Ana Paula. Não. Caiu meu microfone. Sua vez, Ana Paula, como seu patrono. Certo. Boa noite. Apresento meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, Dr. Hilton Koch. Igualmente cumprimento todos que tomam posse hoje, os confrades e confreiras, as autoridades presentes, os familiares, os queridos amigos e demais convidados. Desejo inicialmente externar minha emoção e sentido de responsabilidade ao passar a ocupar um assento nesta casa. Gostaria de começar por lembrar a origem de nossa distinta Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, que comemora este ano seu jubileu de ouro, evocando a epígrafe da reabilitação profissional na década de 70, principalmente pela visão de um grupo de fisiatras, simbolizado aqui por nosso digníssimo professor Raimundo Edson de Araújo Leitão, com a finalidade de prestar consultoria para o Instituto Nacional de Previdência Social e para o Ministério do Trabalho e Previdência Social, visando a construção e ativação de centros de reabilitação profissional em todas as capitais brasileiras. Esse foi a ponta do iceberg, que posteriormente evidenciou os reais motivos da fundação dessa academia, que seria o de congregar personalidades de maior destaque das várias especialidades médicas que se dedicavam à medicina de reabilitação é posta em evidência. Menção a isso foi a campanha da década Reabilitação 2030, a Call for Action, da Organização Mundial de Saúde, em 2017, que contou com a participação de nossa ilustríssima acadêmica Lina Mara Riso Batistella. Seus objetivos eram apontar o crescente necessidade da reabilitação na realidade epidemiológica contemporânea global, destacar o papel da reabilitação no alcance do desenvolvimento sustentável e apelar para uma ação global coordenada para a esclerose lateral miotrófica. Ele foi, sem dúvida, uma das mais brilhantes personalidades de nossos tempos, devido ao acesso que teve à reabilitação de excelência, proporcionando-lhe a mesma garra e o mesmo compromisso para realizarmos ações em prol das pessoas com deficiência. Pois, como bem dizia o grandioso João Guimarães Rosa, a vida inventa, a gente principia as coisas.
no não saber por quê, e desde aí perde o poder de continuação, porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. A meu ver, graças a essa construção feita a várias mãos, é que podemos deixar esse legado para além de nosso tempo de finitude. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Hilton Koch, posto que imortais não são os indivíduos, mas sim suas ideias, e seguindo os rituais da tradição, venho com enorme respeito resgatar a história do patrono da cadeira 22, doutor Edmundo Blund, exaltando o seu legado. Edmundo Blund, médico de destaque, foi considerado um dos maiores especialistas brasileiros em doenças pulmonares, especializando-se em doença pulmonar obstrutiva crônica. Foi um relevante nome no movimento antitabagista na comunidade médica brasileira, participando de várias campanhas em nível nacional. Afirmava a existência da relação do tabagismo com o câncer de pulmão e reforçava a relação do hábito com outros males, como bronquite e enfisema pulmonar. Sempre se preocupou com o diagnóstico precoce do câncer de pulmão. Segundo ele, a dificuldade desse diagnóstico estava relacionada à falta de educação sanitária e ao despreparo dos clínicos, que muitas vezes confundiam o câncer de pulmão com a infecção por tuberculose. Foi o fundador do curso de pneumologia da PUC, chefe da clínica de serviço de ticiologia da Policlínica e da cadeira de ticiologia da Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, professor adjunto de ticiologia e pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado de Guanabara e professor das doenças pulmonares na Escola Médica de Pós-Graduação da PUC Rio. Formou inúmeros alunos e veio falecer em 1992 por infarto agudo do miocárdio. Tenho o prazer de destacar também algumas realizações do vitorioso acadêmico Isaac Caram, primeiro membro titular da cadeira 22. É especialista em psiquiatria e sexologia, com área de atuação em psiquiatria forense e psicoterapia, pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Obteve o primeiro lugar no concurso de psiquiatria como interno no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio, na Polícia Militar, no Estado do Rio, no Estado da Guanabara e na Força Aérea Brasileira. Classificou-se também em primeiro lugar no concurso para neurologista da Força Aérea Brasileira e no concurso para médico praxiterapeuta do Estado do Rio de Janeiro. É professora adjunto de psiquiatria na Universidade Federal Fluminense e da Faculdade Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, com mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Membro fundador da Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Psiquiatria do Estado do Rio de Janeiro e Associação Mundial de Sexologia. Recebeu a Medalha de Integração Nacional e foi eleito o Sexologista do Ano na Associação Sexológica da Polônia em 1984. É membro emérito dessa academia desde 2020. Reside e trabalha no Rio de Janeiro. Agradecimentos. Gostaria de direcionar meus agradecimentos inicialmente ao ilustre professor Raimundo Edson de Araújo Leitão, que, fiel aos seus desígnios, foi o mentor dessa magnífica academia, há 50 anos, forjando em seus seguidores a emblemática causa da reabilitação. Gratidão especial à querida acadêmica Vânia Zogby, filha do saudoso fisiatra e também confrade dessa digníssima academia, doutor Orlando Salomão Zogby, pela indicação de meu nome, ao nosso eminente presidente, professor Hilton Koch, que, com seu dinamismo e competência, associado ao aval da comissão julgadora, me abriu as portas dessa confraria durante sua profícua gestão, e a todos os meus pares que demonstraram indubitavelmente a sua aceitação. Gostaria de destacar o nome de 2 acadêmicos dessa academia que tiveram um papel crucial em minha trajetória profissional, os queridos e estimados professores Dr. Sérgio Lianza e doutora Lina Mara Riso Batistella. Em nome deles, expresso também meu agradecimento a todos os professores e mestres que tive e que, sem dúvida alguma, através de suas contribuições, influenciaram o meu destino para ser a pessoa que me tornei. Não poderia deixar de agradecer àqueles pelos quais eu fiz meu juramento, aos pacientes que buscaram em mim, através dos mais atualizados conhecimentos científicos, o acolher e o cuidar, e com isso me possibilitaram revelar minha vocação.
E o que dizer da minha família, que é meu esteio, meu porto seguro, local onde abasteço minhas energias diuturnamente para vibrar em sintonia com minha profissão? Ao meu marido Rui, companheiro de 29 anos, que participou desde o início ativamente dos processos na área de reabilitação e que, através de seu espírito altruísta, me motivou a seguir meus ideais, expresso todo o meu apreço. Aos meus 2 filhos, Mateus e Gabriel, externo meu encantamento por suas habilidades e competências, pelo senso de responsabilidade e caráter generoso de suas ações. Exponho aqui minha gratidão eterna por fazer aflorar em minha existência o amor incondicional. A minha mãe, que é o pilar emocional de toda a família, manifesta minha profunda admiração por sua extraordinária capacidade de liderança e trabalho, sempre na vanguarda de sua profissão. Agradecimentos aos meus 3 queridos irmãos e respectivas famílias, Gilberto e Ricardo, pela preciosa convivência e constante amparo, e em especial a Cláudia, minha irmã de sangue e de alma, leal amiga, sempre presente nos momentos mais importantes da minha vida e ainda parceira de especialidade médica e de academia, o meu desmedido afeto. Por fim, gostaria de confessar que esse momento tem um significado profundamente especial para mim, pois me espelho naquele que acreditou em meus sonhos, naquele que me deu coragem para seguir em frente, naquele que, com seu caráter de bondade e indelével honradez, não me deu asas, mas me ensinou a voar. Meu amado pai, Gilberto de Almeida Fonseca. Dr. Gilberto, ocupante da cadeira 51 dessa notável academia, foi um dos pioneiros da fisiatria em Minas Gerais e no Brasil, quebrando paradigmas, promovendo avanços, sempre à frente de seu tempo. Dentre várias realizações, foi um dos fundadores do primeiro Hospital de Reabilitação Público-Privado de Minas Gerais, o Hospital Arapiara, da Fundação Arapiara, da Associação Mineira de Reabilitação e da Cooperativa de Trabalho Médico Unimed BH. A esse espírito de luz, como é carinhosamente lembrado até os dias atuais por sua vasta clientela, ofereço essa honraria, dividindo meu júbilo dessa noite, consciente da relevante responsabilidade de ser empossada como membro titular da Academia Brasileira de Reabilitação. O meu muito obrigada pela atenção de todos. Para tomar posse da cadeira 32 da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, convido o acadêmico João Alves Grangeiro Neto. Ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno dessa academia, tenho a honra de convidar Paula Grangeiro para impor em meu nome, no acadêmico João Alves Grangeiro Neto, a medalha e o colar acadêmicos. Seja bem-vindo, acadêmico. Com a palavra, João. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do presidente Hilton Koch, saúdo a todos os presentes nessa cerimônia, de minha posse como membro titular eleito na Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação em 9/3/2022. É com muita alegria, entusiasmo e gratidão que venho a ocupar a cadeira de número 32, cujo patrono vem a ser o professor Dr. Hilton Ribeiro da Rocha, mineiro de Cambuquira, Minas Gerais, nascido aos 23 de dezembro de 1911. Formado em medicina no ano de 1933 pela Escola Médica da Universidade Federal de Minas Gerais, envereda imediatamente sua prática médica pela especialidade da oftalmologia. Do início de suas atividades no Hospital São Geraldo, em Belo Horizonte, pelas mãos do professor Lineu Silva e seus assistentes, até a conquista da cátedra da Clínica Oftalmológica da Universidade Federal de Minas Gerais, em março de 1942, foram menos de 10 anos, assim tornando-se um dos professores mais jovens do Brasil, com apenas 31 anos de idade. Ao longo de muitos anos,
com foco na assistência, na formação acadêmica, ensino e pesquisa, o serviço do professor Hilton Rocha ganha notoriedade nacional e internacional da área da oftalmologia, sobretudo com a criação do curso de pós-graduação em 1959. Não satisfeito, em 1970, conseguiu a aprovação pelo Ministério da Educação e Cultura o nível de doutorado em oftalmologia para o seu serviço. Ao completar 70 anos, em 1981, vê-se diante da aposentadoria compulsória, porém dá continuidade ao seu trabalho através do Instituto Hilton Rocha e a criação da Fundação Hilton Rocha para atendimento dos menos providos. Com a passagem na presidência de associações médicas, tanto em Minas Gerais quanto na Associação Médica Brasileira, atuou também na formação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia em 1941. Foi fundador e primeiro presidente do Conselho membro da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, como patrono da cadeira 32, por aclamação, devido à sua relevância para a medicina brasileira e o reconhecimento de seus pares. Para citar um de seus livros mais conhecidos, o ensaio sobre a problemática da cegueira, prevenção, recuperação e reabilitação, editado em 1987 pela Fundação Hilton Rocha, tive a oportunidade de conversar com o Dr. Elisabeto Ferreira, revisor desta obra, e seu colaborador e amigo por mais de 26 anos. Segundo o Dr. Elisabeto, Hilton Rocha foi um homem, um médico, um educador muito à frente do seu tempo e que gostava constantemente de repetir a seguinte frase aos seus residentes, alunos e assistentes: nós, médicos, não temos o direito de cometer o esperanticídio com os nossos pacientes. Portanto, foi esse espírito, pautado sempre pelo aprimoramento do conhecimento e da ciência na especialidade da oftalmologia, que o médico educador Hilton Rocha marcou sua trajetória, dando o que de melhor tinha aos seus pacientes, residentes e colaboradores. Não poderia deixar de mencionar outro médico ilustre, ocupante desta cadeira, o gaúcho, Dr. José Carlos Herédia Ferreira, formado em 1957 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, visionário e pioneiro da especialidade da fisiatria no seu estado natal, o Rio Grande do Sul. Inspirado por um dos fundadores da especialidade da medicina física e reabilitação no mundo, Dr. Frank Krusen, o Dr. José Carlos faz o seu fellow na década de 60 no New York Rehabilitation Center, nos Estados Unidos. E, na sua volta ao Brasil, coloca seu aprendizado em prática, sobretudo nas áreas da eletroneuromiografia e da eletrofisiologia clínica. Ao longo de anos, dedica-se de forma exemplar à medicina de reabilitação, ajudando na formação de colegas médicos na especialidade, e culminando com a sua descendência, o Dr. Antero Herédia, seu filho, residente na nossa BBR em 1987, e sua neta posteriormente. Meus caros confrades e confreiras, a medicina de reabilitação, sem dúvida alguma, é a medicina plena. Ela pode ser preventiva, curativa e, na essência da palavra, ela é responsável, sim, pela reintegração do indivíduo ou paciente, como preferirem, no seu lar e nos seus ambientes de convívio social e profissional. Encerro a minha fala com um sentimento imenso de gratidão a Deus, aos meus saudosos pais, à minha família, minha esposa, Paula, João Guilherme, Marina, meus filhos, a nossa querida BBR, como citou no grupo há poucos dias o meu primo e amigo acadêmico emérito Jorge Faria. Casa por onde passaram muitos de vocês que aqui estão hoje presentes, pares da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, que estão me proporcionando esta noite memorável e inesquecível. O meu muito obrigado.
Para tomar posse da cadeira 46 da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, convido o acadêmico Fernando Antônio Bogues. Ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno desta academia, tenho a honra de convidar Cat Bogues para impor, em meu nome, ao acadêmico Fernando Antônio Bogues a medalha e o colar acadêmico. Seja bem-vindo, acadêmico. Parabéns. Vai com a palavra. Tem plateia em casa. Excelentíssimo professor, Dr. Hilton Koch, presidente da Academia Brasileira de Reabilitação, minha querida e amada esposa Cat, excelentíssimos acadêmicos e acadêmicas, demais autoridades aqui presentes virtualmente, minhas senhoras e meus senhores, boa noite. Com muito orgulho, coube a mim, ao ser indicado e aceito nesta academia, ocupar a cadeira de número 46, cujo patrono foi o honrado professor Dr. Omar da Rosa Santos. Além do acadêmico, professor Dr. Omar antecedeu-me nesta cadeira o acadêmico professor Dr. Stans Murat Neto, como primeiro membro titular. Gostaria de falar um pouco sobre cada um, apesar desse tempo pequeno que temos aqui e que sei é insuficiente para elencar os feitos e atuações desses dois eméritos confrades da medicina brasileira. O meu patrono, se é assim que eu posso chamá-lo, o querido professor Omar, um orgulho de meus pais, de seus pais, Zulmar e Homero da Fonseca Santos, graduou-se em medicina pela Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio em 1964, e a partir daí não parou mais seus estudos e profissionalização em diversas áreas, se sobressaindo sempre aos seus pais. Convidado e com destaque com frequência, participa hoje de várias sociedades de medicina e academias, a saber, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Sociedade Brasileira de Nefrologia, Sociedade de Nefrologia do Rio de Janeiro, ex-presidente, Sociedade Internacional de Nefrologia, Sociedade Médica e Cirúrgica do Rio de Janeiro, Cinemed do Rio de Janeiro, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, de 1983 a 2013, Sociedade Médica Católica do Rio de Janeiro, Grupo de Reflexão Católica no Rio de Janeiro, de 2005 a 2011, SMCRJ, de 1965 até os nossos dias, Academia Brasileira de Reumatologia, emérito em 1980, Academia Fluminense de Medicina, Acamerge em 1992, Academia Brasileira de Medicina Militar em 1992, Academia de Medicina do Rio de Janeiro, 1997, Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação desde 2000, Academia Carioca de Letras, 2006, Academia Luso-Brasileira de Letras, 2010, Academia Fides et Ratio, desde 2011, Sociedade Essa de Queiroz, 2013, Academia Estadual de Medicina do Amazonas, Academia Estadual de Medicina do Ceará, Academia Estadual de Medicina do Piauí, Mariana dos Açores, em Portugal, e Real Nacional de Espanha. Dentre as suas produções técnico-científicas culturais,
destacam-se cerca de 150 artigos científicos de revisão e editoriais, 16 teses e monografias, cerca de 650 artigos de temas livres, 2 livros-texto, 8 livros acadêmicos culturais, dos quais 3 no prelo, 53 capítulos de livros-texto e cerca de 25 publicações literárias. E, pasme, senhores e senhoras, participou de 23 concursos públicos, sendo aprovado em todos com louvor. Obrigado, acadêmico, professor Dr. Omar da Rosa Santos. Quero que saiba que tenho muito orgulho de representá-lo nesta cadeira de número 46, da qual você foi, é e sempre será um patrono, orgulho desta academia. Não podemos esquecer também de sua brilhante trajetória nesta academia, como seu orador oficial. Vou tentar agora falar um pouco da enorme trajetória de sucesso e dignidade do meu antecessor como membro titular desta cadeira 46, o acadêmico professor Dr. Stans Murat Neto, considerado e conhecido carinhosamente por todos como professor Stans Murat. Capixaba de nascimento, de Itapina, no interior do Espírito Santo, foi estudar o seu terceiro ano científico, veio estudar, o seu terceiro ano científico aqui no Rio de Janeiro, com o sonho de cursar medicina. Como para ele nada era impossível, ingressou na Faculdade Nacional de Medicina, atualmente conhecida como UFRJ, uma das mais importantes do Brasil. Concluiu o curso de medicina, tendo como menor nota em todas as disciplinas a nota 9. Sem condições para permanecer no Rio de Janeiro, recém-formado, submeteu-se a um dos raros e muito difíceis concursos da época, o concurso do IAPC, atual INSS, com 134 candidatos para 3 vagas somente, tendo sido aprovado em primeiro lugar, o que permitiu sua permanência no Rio de Janeiro para a felicidade de todos nós cariocas. Quer dizer, eu sou paulista, mas sou carioca. O professor Murat tem contribuído no dia a dia para o desenvolvimento da cardiologia e, com a sua mente arguta, buscado um entendimento da doença cardiovascular e, principalmente, os novos horizontes. Vem trabalhando atualmente em cooperação com um grupo argentino no desenvolvimento de células-tronco no infarto agudo do miocárdio. Quanta dignidade e alegria eu suceder tão brilhantes mentes que aqui habitam. E, por fim, eu gostaria de fazer agradecimentos especiais. Eu não poderia imaginar que um dia, vindo de Álvares Machado, no interior de São Paulo, eu estaria aqui hoje, professor Hilton Koch, ocupando uma cadeira nesta tão brilhante academia e tão honrada. Gostaria de agradecer os esforços de meus pais, principalmente os de minha mãe, Rosalina, que me ensinou a humildade, o respeito e a valorização das relações humanas. As minhas irmãs, Vera, que a Covid a levou, a Nelly e Kika, que sempre me incentivaram. As minhas filhas, Fernanda e Amanda, juntamente com meus genros, Daniel e Gustavo, que sempre estiveram do meu lado, me dando todo o apoio. Os meus netos, Rosa, Joaquim, Maria Clara, a verdadeira razão de minha existência, esse trio. E também a minha tão querida sobrinha filha, Érica, mãe da Clarinha. E agora agradeço de uma forma muito especial a uma mulher extraordinária, Cat, que desde o instante em que nos vimos, em maio de 1977, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passamos a dividir nossos projetos e nossos sonhos
e o fazemos isso até hoje, com muito amor, muito carinho e muita alegria, muita leveza em nossas vidas. Hoje sei que o meu corpo e a minha alma a ela pertencem. Mais uma vez, agradeço a honra e a alegria de ocupar esta cadeira de número 46. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fernando. Parabéns. Para tomar posse da cadeira 59 da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, convido a acadêmica Magna Carneiro Sampaio. Ouvi seu juramento como presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, eleito pelos meus pares, pelos poderes a mim conferidos, pelo estatuto e regimento interno desta academia, tenho a honra de convidar Rodolfo Gurgel para impor, em meu nome, à acadêmica Magda Carneiro Sampaio, a medalha e o colar acadêmico. Seja bem-vinda, acadêmica. Obrigada. Se senta agora aqui. Muito obrigada. Boa noite. Dirijo-me ao Dr. Hilton Cor, presidente dessa academia, e a todos os colegas membros da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação e as muitas e muitas pessoas que nos dão a honra de acompanhar essa cerimônia. E eu queria, em particular, mencionar aqui, mais uma vez, a senhora Maria da Glória Chagas Antice, que é a filha mais velha, a primeira filha do Dr. Carlos Chagas Filho, da mesma maneira que a minha filha Maria Clara, que também está acompanhando de longe. Para mim é um grande contentamento ser admitida hoje oficialmente, né, porque eu já venho acompanhando, admitida neste grupo de médicos com histórias de vida e trajetórias profissionais tão extraordinárias. E que nessa academia tem essa característica tão interessante, essa característica multidisciplinar, com a riqueza da diversidade, e o ponto que nos une a todos é exatamente a reabilitação e o bem-estar do paciente. Minha contribuição é na área de pediatria, em particular na área dos erros inatos da imunidade, onde o transplante de células hematopoéticas, né, quase sempre de medula óssea, é usado como curativa, da mesma maneira que a terapia gênica já começou a ser usada em alguns desses defeitos monogênicos e deve ser uma terapêutica cada vez mais usada daqui para frente com perspectiva de cura, com menos efeitos colaterais que acontecem no caso do transplante. Tomo posse como membro titular da cadeira de número 59, justamente do grupo das cadeiras de ciências básicas, cujo patrono é ninguém menos que o professor Carlos Chagas Filho, e cujo primeiro membro titular a ocupá-la foi o professor Sérgio Lhanza. Dr. Carlos Chagas Filho nasceu no Rio de Janeiro em 1910, sendo o segundo filho do Dr. Carlos Chagas e da dona Iris Lobo Chagas, nascido 5 anos após o Dr. Evandro Chagas, também médico, parasitologista como pai, que trabalhou principalmente em Belém, no estado do Pará, e que se foi precocemente em 1940. Dr. Carlos Chagas Filho graduou-se médico aos 21 anos, em 1931, na Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, hoje da Praia Vermelha, né? Hoje chamada de Universidade Federal do Rio de Janeiro. Logo após a graduação, ele foi dirigir o Hospital de La Sans, que é a localidade em Minas Gerais, onde o Dr. Carlos Chagas descobriu e fez toda a identificação, desde o parasita até o transmissor, e caracterizou a doença que leva o seu nome. Esse hospital, na época, era mantido pelo Instituto Manguinhos, hoje
Fiocruz, e ele aí ficou um curto espaço de tempo, e, a seguir, ele dirigiu-se para as cadeiras básicas, para as chamadas cadeiras básicas, e ele fixou-se na cadeira de Física Biológica, primeiro no próprio Instituto Manguinhos, e depois transferiu-se para a Faculdade de Medicina. E lá ele tornou-se rapidamente, fez uma carreira extraordinária. Ele tornou-se professor catedrático 6 anos depois, aos 28 anos incompletos de idade, num concurso muito disputado com vários candidatos. E aí, nas cadeiras básicas, realmente, o professor Carlos Chagas Filho encontrou sua grande vocação e fez essa carreira extraordinária, que eu vou abordar alguns pontos. Logo após essa conquista, na universidade, até então Universidade do Brasil, ele achou que precisava conhecer mais a ciência, como era feita na época, isso nós estamos falando do final da década de 30, e com recursos próprios, ele trabalhou um período na França e, a seguir, também um período na Inglaterra. Em seu retorno ao Brasil, ele, junto com um grupo de cientistas, ele dedicou-se com afinco a organizar o Laboratório de Biofísica. E o sucesso foi, assim, esse grupo trabalhou, assim, o sucesso foi tão grande da ciência, esse grupo, Ciência Experimental, que em 1945 esse laboratório transformou-se no Instituto de Biofísica. E aqui a dona Maria da Glória me lembrou que, além dos cientistas que formavam esse grupo de pesquisa com o doutor Carlos Chagas Filho, ele, nesse momento, para a formação do Instituto de Biofísica, ele teve um apoio muito grande de um amigo seu, o senhor Guilherme Guinle, inclusive é um benemérito, inclusive um apoio financeiro para que isso pudesse acontecer, e esse senhor até hoje é homenageado no Instituto de Biofísica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus da universidade. O Instituto de Biofísica rapidamente tornou-se um centro de pesquisa biomédica de renome internacional, com grande interação e intercâmbio com pesquisadores de centros de excelência de várias partes do mundo. Lá floresceram inúmeros grupos de pesquisa nas áreas de biofísica, na área de fisiologia, outras ciências biológicas e biomédicas. E vejam, na última avaliação do número de diplomados, 2017 para 2018, um pouco antes da pandemia, haviam sido diplomados 2.250 doutores e mestres. Vejam que riqueza esse instituto tem gerado para o nosso país. Esse instituto hoje é parte, como eu já disse, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, merecidamente, leva o nome do seu fundador. E eu ouso pensar que essa representa o maior legado científico que o doutor Carlos Chagas Filho deixa ao nosso país. E lá ele deixa um lema muito interessante. A universidade é um local onde se ensina porque se pesquisa. E ainda hoje, no Instituto da Criança, onde eu trabalho, eu lembrei isso para os colegas, que realmente, quando você pesquisa e gera conhecimento, o ensino é de outra maneira. E eu pergunto, quantas universidades hoje continuam tendo condições de gerar sua própria pesquisa? Mas isso realmente é extremamente importante, esse lema do doutor Carlos Chagas Filho. A universidade é um local onde se ensina porque se pesquisa, né? Quer dizer, gera conhecimento e ensina com muita propriedade. A área de interesse pessoal do doutor Carlos Chagas Filho era a fisiologia neuromuscular, e ele usava modelos experimentais, em especial o modelo do peixe elétrico, o eletróforos elétricos, tendo deixado cerca de 200 trabalhos científicos publicados em revistas internacionais. Ele teve um papel muito importante no começo da década de 50
na implantação do CNPq, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e também da formação da Academia Brasileira de Ciências, que ele presidiu na década de 60. Os feitos de Dr. Carlos Chagas Filho são muitos e muitos, e o meu tempo aqui é curto, mas eu não posso deixar de mencionar que ele foi, por 16 anos, presidente da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, a convite do Papa Paulo VI, esse convite em 1972. Era também um homem de múltiplos talentos e ocupou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, a cadeira número 9. E Dona Maria da Glória me confidenciou que ele era grande amigo lá na Academia Brasileira de Letras do poeta Manuel Bandeira, meu ilustre conterrâneo, né, de Recife, eu também sou de Recife. Eu termino aqui dizendo que o Dr. Carlos Chagas Filho, em 1935, casou-se com Dona Ana Leopoldina de Melo Franco, e eles tiveram 4 filhas. A primeira delas é justamente a Dona Maria da Glória, que nos dá a honra de estar hoje aqui conosco. Ela me disse que ele considerava cada filha como única, dizia sempre, cada filha, eu tenho 4 filhas únicas. E ela também me disse que a sua presença amorosa marca e vai continuar marcando a família por algumas gerações. O Dr. Carlos Chagas Filho nos deixou no ano 2000, aos 89 anos de idade. O primeiro membro titular da cadeira número 59 foi o Dr. Sérgio Lhanza, que eu espero que esteja aqui assistindo e que a doutora Ana Paula Fonseca já o mencionou, como um grande mestre, e, de fato, ele foi e é um grande mestre. Ele é diplomado médico na Santa Casa, na Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em 1974. Esse é um dos maiores hospitais de São Paulo, inclusive é onde começou a faculdade onde eu trabalho, que é a Faculdade de Medicina da USP, começou justamente na Santa Casa de Misericórdia. O Dr. Sérgio Lhanza é um pioneiro na fisiatria. Ele montou um grande serviço de fisiatria lá na Santa Casa, é um serviço que já formou inúmeros médicos para o Brasil todo, como muito bem nos disse a doutora Ana Paula. E eu, para ter um pouco de ideia mais sobre a trajetória do colega Sérgio Lhanza, conversei com a minha querida amiga, a professora Lina Mara Batistella, e ela me disse, olha, eu quero resumir dizendo que ele é um modelo e uma inspiração para muitos e muitos fisiatras que hoje exercem sua profissão nesse país inteiro. Então, vejam que responsabilidade a minha com antecessores tão ilustres, né? Então, eu termino agradecendo assim, de coração, a acolhida afetuosa desse grupo. Assim, eu fico muito impressionada com o carinho, com o cuidado que se cultiva uns pelos outros nesse grupo. Isso realmente é muito agradável, realmente. Isso me deixa muito contente, muito agradecida. E eu não vejo a hora de ter uma reunião presencial para que eu possa abraçar e agradecer a cada um dos colegas. Eu agradeço particularmente ao meu querido colega amigo de tantos e tantos anos, o professor padre Aníbal Gil Lopes, que muito me incentivou a que eu me candidatasse para essa academia. Agradeço muito ao meu genro querido, que está aqui ao meu lado, né? Rodolfo Gugel, e as minhas 2 filhas, Maria Clara, que é a esposa dele, que está longe, está hoje no Pará, e Ana Dulce, que está tocando em uma orquestra na paróquia do padre Júlio Lancelotti, e por isso está aqui comigo. Então, eu agradeço muito, 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 e digo que, para mim, é uma alegria muito grande essa posse, e, ao mesmo tempo, uma honra muito grande
e tenho certeza que vou ganhar muito cientificamente do contato, da interação com todos os colegas aqui desse grupo. Muito obrigada. Muito obrigado, acadêmica Magda. Volto a palavra para a Isabel. Gostaríamos de registrar a passagem de título de membro emérito da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação aos acadêmicos Alberto Alencar Carvalho e Jorge Pedreneiras de Faria. Passo a palavra agora ao orador da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, o acadêmico Aníbal Gil Lopes. Ilustríssimo senhor presidente da nossa Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, professor Hilton Koch, demais membros desta mesa virtual que dirige essa sessão, excelentíssimas acadêmicas, excelentíssimos acadêmicos, membros desta casa, senhoras e senhores convidados que nos acompanham e que assistem a essa cerimônia. Ars longa vita brevis, a arte é longa e a vita breve, é um aforismo latino popularizado pelo poeta romano Sêneca, que tem sua origem